Oi, gente, tudo bem? Vamos começar agora mais um painel com os autores nacionais, Alec, Manda e Caio, que é uma palestra sobre BL nacional. A gente ficou muito feliz que todos aceitaram o nosso convite para participar. E bem, só vou falar aqui rapidinho e já vou dar início à conversa. Eu não vou participar, quem vai mediar vai ser a Deb, que a gente que tá participando do staff da Blamicon, e a Keiko, que é da equipe do Blime. Então espero que se divirtam muito. Também vai ter sorteio de coisa aqui, podem ficar tranquilos. E eu acho que alguns de vocês vão gostar muito do que a gente tá pra sortear. E é isso, se divirtam, até daqui a pouco. Bem, então vamos lá, pessoal. Bem aqui a conversa sobre autores nacionais, né? Sobre o nosso cenário nacional, um pouco de publicações Biel. Eu sou a Keiko Maxwell, para quem ainda não me conhece. Faço parte da staff do Blime há algum tempinho aí. Eu trabalho na indústria editorial, mas não de quadrinhos. Eu faço livro de fofocas. Mas eu sou super, hiper, mega entusiasta do mercado editorial, sempre ajudando aí autores, começando, dando apoio para os ilustradores, para os artistas independentes. E para mim é um puta prazer estar aqui hoje nessa conversa com todo mundo aqui. Ah, sou eu, né? Por favor, Deb! Ai, ai. Eu sou a Deb Garcia, eu sou ilustradora e quadrinista aqui de Campinas. E sou professora de artes também. E também sou autora de BL e entusiasta não só de BL, mas do quadrinho nacional. Estou ajudando a Blime voluntariamente com várias das coisas. Fui aluna do Caio há muito tempo. E hoje a gente vai, então, fazer um bate-papo com nossos quadrinistas nacionais sobre como que eles enxergam o mercado de quadrinhos nacional em relação ao BL atualmente. E aí, não sei se eu começo, você quer começar? Para passar a bola para eles? Eu acho que primeiro a gente pode pedir, né, para os nossos quadrinistas aí se apresentarem. Então, vamos seguir uma logiquinha aqui meio alfabética. Por favor, Alex, se apresente aí, fale um pouquinho sobre você. Sim. Então, meu nome é Alec, eu sou de Belo Horizonte, e eu tenho 26 anos, eu faço quadrinho há mais de 10, provavelmente. E eu acho que principalmente, não somente, mas acaba tudo que eu faço meio que tende pro lado BL, exatamente porque é um tema que eu gosto, que eu gostaria de ler, tipo, mais. E acho que dos meus principais trabalhos, assim, tipo, mais os mais conhecidos, tipo, tá entre o Lebre Coelho, os horóscopos, já publiquei muito independente, muito... comecei online, né, postando online no Facebook, eu comecei a publicar independente por meio que até solicitação do próprio público, aí, certo, pouco tempo atrás eu tô tendo a oportunidade de publicar agora por editora também. E é isso, no caso, continuando o trabalho, tô tendo a oportunidade de trabalhar só com isso, né, no caso. Então, é por isso o básico. Maravilha. Manda, se apresenta aí pra gente. Boa tarde. Meu nome é Amanda Freitas, eu sou ilustradora e quadrinista e professora de desenho. E eu não tenho muita coisa publicada, o único que eu tenho publicado no momento é The Flower Pot. Mas assim como o Alec, eu também publico há bastante tempo, tipo, tirinha, tipo, outras histórias, tipo, online, há que é quase uns 10 anos, assim, se for contar, eu da primeira vez. Ah, que legal. Caio, por favor. Tudo bom, gente? Eu sou o Caio Yo. Eu trabalho com ilustração, desenho, assim, também, já faz uns mais de 12 anos, assim. E de uns anos para cá eu comecei a focar mais, assim, no meu trabalho autoral, de ilustração, de quadrinho. Eu publiquei bastante independente, bastante coisa independente, por editora também, mas agora a primeira coisa que eu tô publicando BL, assim, é uma coisa de realização pessoal mesmo, assim, é muito, muito legal poder ter o Cósmico, né, que é o que eu vou lançar no final do ano, saindo agora com distribuição para uma editora grande como a JBC, assim, eu fico muito feliz.
Muito legal. E assim, todos vocês aqui agora são, né, ou começaram como ilustradores, né, ou fizeram muito independente, não primeiro no Biel. Mas quais foram suas maiores inspirações e influências para vocês começarem no ramo da ilustração? Quem vai começar? Vai lá, para quem pergunta. Vai lá. Hum, De quem? Eu não entendi quem Pois começa. é, né? Alec, Você começa. vai. Quem pergunta? Vou Tá, vou vamos por começar. ordem alfabética na hora que a gente for Ai. responder, que eu acho que é o mais fácil. Pois é. Deixa eu ver. Eu não sei se eu devo dizer que eu comecei muito na ilustração. Eu falo que eu acho que, tipo, eu comecei a fazer quadrinho antes de começar a aprender propriamente a desenhar. Porque acho que eu sempre fui muito mais chegado nessa parte da criação de história e, tipo, de narrativa, né? Tipo, eu sempre gostei muito de desenho animado e quadrinho, assim, quando era, tipo, bem criança, assim, tudo. E pra mim aquilo era, tipo, mágico, assim. Só que eu ficava, tipo, olhando pra desenho animado e eu ficava, tá, isso é... Tipo, ninguém fez isso, sabe? Isso foi gravado numa dimensão mágica que, sei lá, não tem como fazer isso, essa magia negra, tudo bem. Mas aí quando eu descobri, sei lá, que, tipo, certos desenhos que eu vi na TV tinha uma versão em quadrinho, no caso, tipo, principalmente mangá, coisa que a gente vê assim, acho que eu descobri por Inuyasha e tudo, eu fiquei, tipo, deslumbrado. Tipo, meu Deus, o quadrinho é uma coisa que eu consigo fazer, sabe? É uma coisa possível, humanamente possível de se fazer. Então eu acho que a partir daí foi quando eu comecei realmente, tipo, ficar entusiasmado em fazer o quadrinho. Só que eu fazia muito, tipo, pra mim mesmo, porque eu não tinha muita referência, principalmente, tipo, nacional de seguir uma carreira com quadrinhos, sabe? E também como eu era muito novo, eu queria só, tipo, fazer pra poder ver as coisas que eu pensava existindo. Acho que o BL depois foi uma consequência, depois de, tipo, indo, sei lá, acumulando mais conhecimentos, mais referências e tudo, e foi meio que chegando no que é agora, mas não teve, tipo, um ícone exclusivo que eu, tipo, eu quero ser que nem essa pessoa e vou fazer igual assim. Acho que no máximo, realmente é a autora de Inuyasha, né? Tipo, a Rumiko, que ela foi minha influência principal por muitos anos, assim, embora ela não esteja exatamente na coisa do BL, embora tipo, tenha algumas referências, algumas situações assim, mas muito mais por parte da comédia, eu acabei acho que pegando isso e carrego isso até hoje no meu trabalho, que eu trabalho muito com esse humor mais pastelão, assim, que vai para todos os lados em algum momento. Legal. E você, Amanda? hum. Eu acho que eu não lembro qual foi a primeira obra de Boys Love que eu li. Eu tentei pensar nessa parte, mas acho que não teve tipo, uma pessoa em específico que me influenciou para eu querer. Eu lembro que quando eu era criança eu gostava tipo, muito de anime, né? Tipo, de desenho. Tipo, não fazia primeiramente essa divisão entre tipo, desenho animado, tipo, o que é anime, tipo, japonês. Mas eu lembro que eu gostava bastante de Pokémon e eu acho que é o que eu fiquei desenhando assim por anos. Eu desenhava muito tipo, os personagens, né? Os Pokémons que tinha todo ano, mais 150. Eu lembro que eu desenhava bastante os personagens, tipo, criava personagem tipo, pra fazer parte da história. Eu sou o próprio treinador. Eu tenho memórias disso, mas eu não tenho memória tipo, do meu primeiro contato com o BL. Acho que foi tão natural a transição de eu ser consumindo essas mídias que eu não consigo pensar tipo, em um específico. Eu acho que, talvez por influência tipo, dos personagens da Clã, porque eu gostava bastante da Sakura Card Captor, Sailor Moon, né? Acaba tendo tipo, uns personagens LGBT tipo, infiltrados, mesmo que a história não seja tipo, sobre isso. Então, acho que vendo esse tipo de coisa começou a interessar, tipo, eu fui depois pra mangá e anime de esporte, que também é puramente feito pra você shippar os personagens. E comecei, tipo, com fanart. A mesma coisa que o Alec falou, tipo, acho que conforme você vai vendo algumas coisas, pensar, não tem isso desenhado. Então, eu mesma vou fazer porque eu quero ver, tipo, essa mini historinha, ou eu quero ver, tipo, essa ilustração, tipo, do personagem que eu não vi ainda. Nossa, muito legal. A questão de anime de esporte, todo mundo. Caio, e você? Qual foi suas primeiras inspirações e influências? Ah, sim, para desenho em geral, assim, eu tenho. Quando veio a pergunta, eu também tive dificuldade, assim, de tentar lembrar qual foi meu primeiro contato com o BL, porque
naturalmente, assim, no começo, foi uma coisa que eu lembro que me marcou muito, assim, quando eu comecei a ver, principalmente acho que nas coisas do Clamp, assim, né, X, Sakura Card Captors, assim, quando eu comecei a ver essa coisa nas entrelinhas desses relacionamentos gays, assim, e o Clamp surge, na verdade, fazendo, de fato, BL em Dojinshi e tal, né, foi o meu primeiro contato quando eu era pequeno, assim, e aquilo foi uma coisa muito... foi muito forte em mim, assim, em questão mesmo de validação mesmo, assim, de você ver uma representação, você se sente validado. E aí, aquilo foi muito forte e acho que me marcou muito em vários aspectos, assim, e um deles foi de desenho, foi de começar a me envolver, de querer desenhar também, de querer, né, trabalhar de alguma forma. No começo, eu acho que eu era mais envolvido com a coisa gráfica mesmo, assim, do desenho em si, assim. E com o passar dos anos, eu acho que eu fui me envolvendo, até por começar a consumir mais, né, quadrinho BL. Eu lembro, acho que a minha primeira memória, eu acho que é do Gravitation, que foi, acho que, não sei se foi a primeira, mas provavelmente, acho que é a primeira coisa que eu vi, pelo menos, assim, aqui em banca, né? E aquilo foi meio porta de entrada, assim. Mas dali eu comecei a, tipo, me envolver mais e foi mais recentemente, na verdade, que eu comecei a me envolver mais também com o lado, assim, de história, de me pensar como autor mesmo. Acho que por muito tempo eu me pensei muito só como na parte mais técnica de desenho, assim, de ilustrador, de prestar serviços de ilustração. Foi uma coisa mais recente, assim, que eu acho que eu tive desse despertar também de, assim, putz, eu quero desenhar as minhas coisas, assim, quero colocar as coisas que eu, de fato, quero, sabe, desenhar para fora, assim, que veio, na verdade, sendo sincero, veio de uma situação muito de burnout, assim, de trabalhar com publicidade, de trabalhar algumas áreas de editorial didático, assim, veio uma situação, assim, de tipo, meu, o que eu tô fazendo, sabe? Eu quero fazer coisas, assim, que de fato foram aquelas primeiras coisas lá que me mobilizaram a começar a desenhar quando eu era criança, adolescente, sabe? Então aí eu recuperei uma coisa mais autoral, assim, e aí que eu comecei, de fato, a me envolver de escrever histórias, de fazer quadrinhos. Basicamente, todo mundo sendo influenciado aí por autoras não Biel no começo. O Clamp tendo esse pé, né, na história, eles começaram muito forte como um grupo de doujin mesmo. Uhum. Mas eu acho que é essas entrelinhas aí que eles deixam para todo mundo e que para a gente na época era muito conhecido, né? Então não tem como a gente falar que não é uma grande influência, mas nossa, muito legal saber de todos vocês as influências, até mesmo como vocês começaram aí mais pro lado de quadrinho, né? Ou como o caso do Caio, que começou com ilustração mais técnica, ilustração mais publicitária, e acabou falando, não, chega, não é isso que eu quero, me identifico muito. Sim. Vai lá, Deb. Achei bem legal porque esse gancho mesmo com a Clamp, porque, né, como a Keiko falou, a Clamp começou como sendo um círculo de doujin no Japão, que fazia doujinshi principalmente de Cavaleiros do Zodíaco e de JoJo's Bizarre Adventure, e acho que é muito curioso, eu até fiz um meme sobre isso uns meses atrás, que eu tenho certeza que alguns dos meus amigos vai conseguir achar de novo e desenterrar, de que a Clamp tem um chip de JoJo que é muito específico, que é o Jotaro Kakyoin, e que se você parar pra pegar todas as obras da Clamp, todos os casais da Clamp de homens são o Jotaro e o Kakyoin. Todos. E eu acho isso super legal. Mas eu queria pegar o gancho do Gravitation, que a gente meio que considera como sendo de fato o primeiro, entre aspas, yaoi que foi publicado aqui no Brasil, e que por muito tempo também ele foi o único, porque eu me lembro que publicaram Gravitation e depois passou um bom tempo até que qualquer editora tivesse interesse de novo em pisar nessa demografia e trazer coisa para cá. Então, eu queria perguntar para vocês, já que todo mundo aqui já tem experiência na área, né, no mercado, se vocês observam que nos últimos anos teve uma mudança no mercado nacional em relação à aceitação de histórias com temática BL. E aí eu passo a bola pro Alec, se ele quiser começar a responder. Olha, em questão do mercado eu acho que mudou muito, principalmente porque
muito tempo, assim, por muitos anos, pelo menos lá perto da minha casa, assim, não tinha. Eu não via nada, basicamente. Tipo, eu sei que o Gravitation, tipo, saiu aqui, só que quando eu, tipo, entrei em contato com a revistinha mesmo, já tinha, tipo, passado muitos anos da publicação aqui mesmo. Então, tipo, já nem chegou a ser, tipo, uma primeira influência, porque demorou tanto pra ter chegado em, tipo, lugares, tipo, lá na minha cidade, coisa assim, que sei lá, é como se tivesse, tipo, meio que nada antes. Só que, e também, acho que a variação mudou bastante também depois de certos anos. Eu acho que começaram sei lá, publicar umas coisas bem, não sei, tipo, ou umas coisas muito mainstream, tipo Gravitation, assim, ou umas coisas mais pesadas, sabe? Acho que não tinha essa variação de, tipo, vamos lançar um BL que seja, tipo um shoujo, só que, tipo, uma coisa mais levinha, sabe? Ele é sempre, tipo, sei lá, um one shot com uma coisa muito pornográfica, tipo, pra um nicho específico, aí que você ficava meio, tipo... Eu lembro que até, tipo, minhas primeiras contatos com o BL mesmo, na verdade, foram umas experiências meio obscuras, assim, porque é aquela coisa que você não tem nem referência, você não sabe nem por onde começar, aí você, sei lá, tá naquele site de anime e tem, sei lá, só uma lista de nomes, lista de tipo, animes BL, animes yaoi, tipo, vamos ver aqui na sorte, você entra em contato com umas coisas que você fica, é nesse mundo mesmo que É, eu quero entrar, eu não sei mais, sabe? Você vai parar naqueles sites suspeitíssimos, assim, Nossa, Exato. precisa consumir. Então acho que todo mundo até já deu uma curva nessa na busca, né? Tipo, você fala, como? Nossa, Como pois eu é, cheguei aqui. tipo, gente, realmente isso que as pessoas tanto consomem e gostam, não sei se eu quero entrar nesse mundo. Pera, BL é isso, Biel é isso, calma. Nossa, a gente, vamos lembrar que até um tempo atrás o que tinha de anime BL, né? tinha Que o Inominável, o Boku Pois é. Boku no Hara, aquela coisa, né? O grande anime que inominável. estourou na minha o época foi tipo Inominável. o Jojo Romântica, que você fica, nossa, tão bonita, aí você vai assistir e você fica assim, bonito, É, realmente. É bonito. É. Mas eu acho que depois de uns anos o pessoal começou a abrir esse leque de referência que podia ser publicado aqui, né? Então, eu acho que até a visão das pessoas pro BL começou a mudar exatamente depois de ir um pouco além dessas obscuridades, assim. E você, Amanda, você vê essa mudança também? Como. Acho que Acho que a gente acaba vendo, né, no uhum. mercado aí, quem tá desde a época de Gravitation, que apesar das polêmicas, ele é considerado um Biel honorário, né? Vamos falar assim. Honorário. 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 Mas e você também enxerga a mesma coisa no mercado, a sua experiência? Acho que sim. Eu acho que dentre os que tinha, acho que na época de Gravitation, ele era tipo, o melhorzinho pra você começar. Porque eu nunca fui assim grande fã de assistir tipo, anime velho, porque os que tem, eu ainda acho que é meio frio, tipo, pra animação, mas pra quadrinho, tipo, deu um boom enorme, tipo, não só os japoneses, né, tipo, que já eram bem grandes, mas tipo, no mundo todo, né, a gente vê tipo, quadrinho sendo publicado aqui, tanto nacional quanto japonês, coreano, chinês, abriu, assim, várias, de uns 3 anos pra cá, tipo, da pandemia, tipo, pra cá, deu uma mudança, assim, enorme, tanto como parte do público, que eu acho que as editoras achavam que não ia vender, porque é uma coisa muito nichada, quanto de agora tem várias opções, tipo, um publicou e viram que tinha público e aumentou tipo, bastante, bastante. Então, eu acho que teve várias, assim, relativamente de pouco tempo para cá, acho que não é uma Uhum. coisa de muito tempo para cá, teve várias quebras, assim, inclusive acho que de estigma, assim, sabe, de certos preconceitos, assim, justamente por essas experiências restritas que tinha até então no mercado editorial, né? E aí acho que teve uma coisa, um boom muito grande, assim, de alguns anos para cá, assim, de amplitude mesmo, assim, até é, estilos, assim, sabe? De Uhum. variações, assim. Mas é que eu vejo, na verdade, uma diferença, não é nem só nesse aspecto, assim, do mercado editorial mesmo. Eu acho que, como um todo, assim, de
aceitação, sabe, menos preconceito, de menos discriminação, assim, eu acho que é uma coisa de um movimento meio geral, assim, e esse é um dos sintomas, acho. Acho que um dos sintomas acabou sendo esse, assim, eu acho que é visível, assim, é uma mudança de mercado, é uma forma de enxergar o público também, assim, acho que muito já mais ampla, sabe? Mais de valorizar mais mesmo, de deixar de enxergar como, por conta de alguns exemplos, como uma coisa meio underground, obscura, assim, e começar a entender toda a amplitude de possibilidades que né? Nossa, realmente, você vê, assim, uma diferença muito grande, né? Isso que vocês falaram, a experiência aí, que vocês veem no mercado, acho que esse ponto que o Caio levantou agora, né? Do ponto de vista do mercado, do público como um todo também, de você desmistificar algumas coisas, isso conta muito para influenciar, né? Mais publicações. E, né, vamos pegar aqui, desde a época que Gravitation foi publicado aqui no Brasil, se eu não estou enganada, lá nos anos 2000 e alguma coisa, não vou lembrar de cabeça. Acho que foi 2006, por aí, 2007. Eu ia falar 2005, mas eu já não sou muito boa com o número. Mas desde então, e até a gente ter, de novo, né, a publicação de Biel no mercado comercialmente, a gente teve uma grande um grande buraco aí, que basicamente foram artistas independentes, né, como vocês começaram, muitos outros aí que hoje, né, já tem lojas, já tem histórias publicadas, até a Deb também se encaixa e isso, né, com vocês fazendo essas obras de modo independente e sendo obra Biel, vocês já enfrentaram alguns desafios, né, por escolher escrever com essas temáticas, né, e como o público reagiu, como o público lá no começo reagia, hoje em dia reage. Falem aí um pouquinho a experiência de vocês. Assim, por muito tempo eu comecei a fazer, tipo, eu fazia o quadrinho bem, tipo, pra mim mesmo, então eu fazia no papel, e no máximo quem lia, sei lá, são minhas irmãs, assim, no máximo os amigos bem próximos. E esse era o público que eu tinha, era um público bem positivo, então eu tinha, tipo, boas reviews. Mas quando o público passou de 3 pessoas, que foi quando eu tentei, tipo, começar, principalmente com tirinha na internet e tudo, não foi muito uma coisa no BL, mas era sempre, tipo, essa coisa meio, sei lá, tipo, insinuante, meio tudo. Eu acho que foi até tipo, um bom retorno, assim. Eu não sei se é porque eu tive sorte também, porque eu comecei fazendo tirinha de signo, basicamente, e foi numa época que a internet surtou com signo, e eu meio que peguei esse bonde sem querer. Então, tipo, quem não, sei lá, não era leitor de quadrinho, lia porque tinha a ver com signo, sabe? E quem, tipo, era leitor de quadrinho, conhecia por causa disso. Aí depois que eu fui tentando, tipo, e se eu pegasse essas histórias que eu fazia antes e tentar, tipo, realmente postar uma história maior, tipo, aos poucos, assim, tipo, eu fui tentando muito na tentativa e erro, porque, de novo, eu não tinha muita referência de pessoas que faziam isso. No máximo, essa galera mesmo que às vezes postava histórias menores em forma de tira, tipo até o Yuri mesmo com o Pirates, eu lembro que ele já fazia alguma coisa parecida, só que muitos anos atrás, começou a aparecer uns sites para você fazer o upload do seu quadrinho, assim, para o pessoal ler, né, tipo, mas esses quadrinhos mais independentes mesmo, que o próprio artista postava, o falecido Up Mangá, umas coisas assim. Mas era uma comunidadezinha, assim, de tipo, pessoas que faziam e liam, tipo, por hobby, sabe? Então, acabou que eu tive uma boa surpresa, porque deu um estouro que, assim, eu não esperava. Sendo uma pessoa que tava lá mais fazendo isso por diversão, assim, sabe? Também como eu era muito, muito novinho, né? Então, tipo, realmente eu não tinha muita expectativa disso crescer. Acho que o que eu mais pensava era, tipo, nossa, como é que eu posso, tipo, continuar crescendo, ser um adulto responsável que paga minhas contas sem ter que parar de fazer o que eu faço, sabe? Então, meio que tudo, os planetas se alinharam para as coisas indo dando certo e eu continuo fazendo isso até hoje. Você, Amanda. Ah,
Eu demorei um pouco mais para começar, tipo, a publicar coisas. Quando eu era mais nova, era essa mesma ideia de uma hora você ia ter que parar de fazer essas coisas para poder ter um emprego para pagar as contas. Mas quando eu comecei, tipo, a publicar mesmo, o próprio The PowerPoint, quando eu comecei a publicar, eu já tinha, tipo, pessoal, tipo, que me seguia por causa de desenho e tudo. E eu desenhava, né, tipo, chip, essas coisas, então eles já estavam acostumados, assim, provavelmente foi uma coisa relacionada ao mesmo tema, né, tipo, de BL. Mas o público em si foi bem receptivo, e acho que eu não recebi também nenhum hate, assim, por estar fazendo esse tipo de história. Pra mim nunca foi um problema. Assim, até na vida real, que pra mim, assim, será que vão achar estranho pra apresentar, né, a história toda, mas assim, eu não tive, tipo, nenhum problema por parte de público. Ainda é bem nichado, mas eu acho que o pessoal, tipo, que lê e que vai conhecendo, tipo, acaba sendo bem receptivo com as histórias, tipo, novas. Pra mim foi meio, assim, eu acho que eu tive uma fase, assim, depois do que eu falei lá no começo, assim, de descobrir o desenho, de começar a me envolver, aprender, fazer curso. Eu acho que quando eu comecei a me profissionalizar, assim, eu comecei assim, eu já era adulto, assumido, mas eu percebo que teve um momento difícil, assim, para mim, de eu internalizar muita coisa que eu ouvia fora, assim, que eu ouvia de outras pessoas, outros artistas, pessoas né, do mercado de ilustração, né, que não necessariamente ilustradores, mas do mercado de ilustração. Eu comecei a internalizar muito uma coisa assim de rejeitar várias das coisas que eu gostava e fazia. Eu tive um bom momento, assim, uma boa quantidade de anos que eu trabalhava para adorei o adulto assumido, agora que eu ouvi o comentário. Mas eu lembro assim que eu ouvia, por exemplo, quando isso desde a época em que eu ainda estava, né, terminando de fazer cursos de desenho, assim, eu lembro que eu ouvia, por exemplo, quando eu desenhava um boy assim meio não naquele padrão masculino, assim, eu lembro que eu ouvia, por exemplo, de professor, eu ouvia assim, as pessoas mais velhas que eu, que já estavam meio que trabalhando, assim, fazendo comentários negativos nesse sentido, assim, de, não, se você quer trabalhar com ilustração, você tem que definir melhor, assim, não dá para saber se é um homem, se é uma mulher, esse tipo de comentário começa, é o primeiro tipo de comentário que você começa a internalizar, né? Aí eu ouvia muito comentário, assim, relacionado também a isso, mas relacionado também, assim, ao próprio estilo de desenho, assim, eu ouvia de muita gente do mercado de ilustração, assim, seu desenho é muito mangá, seu desenho é muito mangá, ele precisa ser menos mangá. E aí junta todas essas coisas, assim, fora, tipo, sabe, homofobia internacionalizada, não, homofobia internalizada. Um monte de coisa, assim, eu percebo que eu passei uma fase, assim, que eu reprimi muita coisa, assim, de coisas que eu fazia mesmo, de desenhos mesmo, sabe? E foi muito difícil para mim, porque eu percebo como teve um momento de burnout, assim. Teve um momento de, tipo, realmente parar de, assim, não gostar do que eu tava fazendo mais. Porque eu tava fazendo, tentando atender, tipo, determinados padrões e determinadas coisas que não eram exatamente, tipo, inclusive diárias. Eu só vim a descobrir isso depois, assim. Inclusive diárias que eu descobri que eu não queria trabalhar, sabe? Não eram áreas em que eu queria trabalhar de fato. Aí eu tive esse momento assim de, meu, dane-se, eu vou desenhar os boys que eu quero desenhar, eu vou desenhar as coisas que eu quero desenhar, e eu vou dizer que teve eu percebo que teve um momento de assim, rejeição, sabe? Só que é saudável no fim, eu acho, porque as pessoas que rejeitaram, eu quero elas distantes mesmo, sabe? As pessoas que se incomodavam de alguma forma com isso, eu quero que elas se afastem mesmo. Então, no fim, foi uma fase positiva, assim, que eu percebo que eu mudei muito a forma de entender, inclusive graficamente o meu desenho, que eu acho que essas duas coisas se misturaram, não só a temática, mas a própria forma do desenho, assim, eu acho que eu comecei a assumir mais as minhas influências de desenho mesmo. Eu comecei a desenhar mais de uma forma como eu queria desenhar, não como eu queria que as coisas que a agência gostava, sabe? E aí isso se misturou com a temática também, inclusive, alguns anos depois eu querer, por exemplo, fazer uma história finalmente, assim, de boys love, assim, sabe? Que era uma coisa importante para mim lá quando eu comecei a desenhar. Mas eu tive uma fase, sim, eu acho que difícil de internalizar uma rejeição externa
a várias coisas, inclusive, tipo, o próprio gênero, assim. Você teve um contato muito profissional primeiro com a ilustração, né, Caio? Para depois Eu entrar acho que sim. no quadrinho. Eu acho que sim, eu tive um primeiro contato muito assim com a agência de publicidade, sabe, direto nisso, e foi ruim, assim, porque eu acho que. Não tô falando que o meio de publicidade inteiro é assim, mas o meu contato foi com um meio muito assim, Mas, machista, muito preconceituoso, assim, e isso de alguma forma se refletiu na minha percepção do que eu deveria fazer se eu quisesse ter sucesso profissional, sabe? Foi só depois que eu quebrei isso e falei assim, não, pera, então, tipo, a possibilidade de trabalhar com desenho e quadrinho, inclusive, é muito mais do que só isso que eu tô enxergando, né? Mas eu precisei fazer um livramento, que nem estão falando no chat, foi um processo de livramento mesmo, assim. Não ex-tóxico sei não se volta para a vida. não sei se você vai ter essa mesma impressão, Caio, e se a Amanda, se o Alec também vão ter, mas eu me lembro que 10, 13 anos atrás, que era quando eu tava começando a aprender a desenhar mais sério, no meu caso, né, quando eu era adolescente, é, digamos que os bambambãs que trabalhavam com ilustração e quadrinhos aqui no Brasil, eles trabalhavam com um tipo muito específico de arte, que era muito inspirada ou por quadrinho europeu ou por quadrinho dos Estados Unidos. Então você não tinha, sabe, espaço para fazer coisas que fugissem disso. E nisso vinha muito essa coisa de regrinha, sabe, do que você pode desenhar, o que você pode escrever. Eu já passei também por experiências, né, de mostrar meu sketchbook para professores de desenho, enfim, que estavam visitando a escola que eu frequentava, né? E a pessoa falar para mim que você desenha pessoas muito andrógenas, né? Homens e mulheres muito andrógenos, que seria legal você definir melhor, né, as pessoas. E que é uma coisa que, querendo ou não, meio que te pega, né? Quando você tá começando. Muito, né? Porque você fica pensando assim, nossa, mas será que eu realmente não tô fazendo alguma coisa errada, né? Será que eu posso fazer isso se eu quiser entrar no mercado? E hoje em dia, eu sinto que eu fui no Anime Friends ano passado e esse ano, e vendo no Articello, eu senti que tem muito mais pessoas com estilos abertamente influenciados por mangá, e muito mais arte abertamente de BL e de Yuri também, muito mais artistas LGBT, que era uma coisa que quando eu era adolescente eu não via simplesmente, sabe? Então, que era meio que por isso também que eu fiz essa pergunta para vocês sobre a questão da percepção do público, né? E também já vai enganchar com a próxima pergunta, se vocês sentem que o BL tem uma boa recepção do público em comparação com outros tipos de quadrinhos nacionais. Porque, pelo menos a minha percepção de pessoa que voltou a frequentar eventos depois da pandemia foi que tem muito mais espaço, muito mais artistas produzindo isso do que quando eu era adolescente e estava começando a conhecer esse mundo. Tá, vou formular alguma coisa aqui. Gente, a gente quer saber treta de evento. Nossa, mas é muito engraçado. Em evento, muita gente que chega na minha mesa ou então gente que já mandou mensagem, tipo, nossa, eu lembro que, tipo, eu não gostava dessas coisas, aí acho que algum amigo meu me indicou o seu quadrinho, foi o primeiro BL que eu gostei, assim, então, tipo, foi a minha primeira influência BL, então, tipo, e a pessoa fala, eu era criança na época, hoje eu tô na faculdade, eu já fico meio desesperado, né, porque... Aí eu comecei assim, tipo, não, pera, não foi há uns 2 anos que eu fiz isso aqui, não, faz uns 10, tá, que coisa. Mas eu acho que esses tipos de influências diferentes realmente tipo, tem um impacto no público, porque nem muitas pessoas, tipo, acontecendo que nem comigo, que a primeira, sei lá, referência de BL que tinha eram umas coisas meio bizarras, meio pesadas, meio, tipo, fora da sua zona de conforto, digamos assim, e fica meio com aquele pé atrás, tipo, não, isso aqui é tudo, tipo, BL já tem aquela imagem, tipo, fetichista, às vezes, de primeira coisa. Então, às vezes, para essas pessoas falta uma boa referência, assim, que não seja só, tipo, essas histórias que são só pornografia, sabe? E eu acho que depois de um tempo, o leque não só de pessoas fazendo isso aumentou,
Eu acho que, principalmente por serem influenciados por coisas, tipo, fora do nicho BL, exatamente isso, como, tipo, muitas fanarts de sei lá, mangás que não são disso, mangás de esporte, uma coisa assim. Então, Eu ia falar de JoJo, mas deixa eu ficar é, quieta. não, Jojo é uma fase à parte, né? Mas eu acho que depois que as pessoas começaram a se soltar, pensar, tipo, tá, eu não preciso fazer exatamente isso pra poder, tipo, entrar nesse meio. É uma coisa meio sem regra, assim, que só começou a se soltar mais, tanto como público, né? Tipo, de aceitar, tipo, tipo, ler outros tipos de coisas, tipo, aceitar às vezes adentrar de novo nessa coisa BL, sem esperar só aquilo que tava no preconceito. Mas acho que isso, acho que o público tá variando exatamente porque tem mais gente agora que tá se arriscando de botar a cara no sol e falar, tipo, ah, olha o meu trabalho aqui, sabe? Toma esse BL aqui. Exato. E você, Amanda, passou? Sério, agora tem uma pergunta muito pessoal, assim, pra fazer. Vocês já passaram perrengue em evento? Por fazer BL, assim, tipo, por Já, eu dar já tive uns pais meio treta? curiosos, assim, querendo me devolver coisa que tipo, sei lá, às vezes a filha do cara que comprou alguma coisa e depois apareceu tentando, querendo devolver porque não queria, tá? Aí foi aquela situação meio chata e tudo. Acho que já recebi e-mail sei lá, pais furiosos também falando, ah, é porque meu filho tá vendo coisas indecentes com pedofilia. Eu tô tipo, gente, isso aí que ele tá vendo não é meu, não. Não lembro de ter feito nada desse tipo, mas sei lá, é o pessoal que. Mas ao mesmo tempo tem outras pessoas falando, tipo, ah, eu li suas coisas junto com a minha mãe, ela adora, sabe? Ela às vezes até pega pra ler primeiro que eu e tudo. Então, tipo, tem esses prós e contras. Tipo, eu recebo muito mais coisas desse tipo positivas do que pais furiosos, assim. Que bom. Pois é. E Eu você, nunca Amanda, tive já? um, eu nunca tive um pai furioso, né? Na minha mesa de evento. Às vezes, quando passa, tipo, criança que tá com família, tudo dá aquela. Você soa um pouco frio, né? Então vai que ela pega alguma coisa e o pai não deixa, mas acho que nunca aconteceu de virem reclamar ou alguma coisa assim. Então. Até porque eu não tenho tipo, nada explícito, tudo tipo, desenhado, então não tem como eles vão reclamar do quê, né? Aí eles sempre reclamam de alguma coisa. Não, Eles vão acham um achar. jeito, eles Mas assim, acham, nunca eles vieram acham. reclamar na minha cara. Ah, que bom. Então, É. pra mim, tá tudo bem. Mas vem bastante gente curiosa também de ver fanart e tudo, né? Acho que teve essa questão tipo, um tempo atrás do pessoal que vende fanart, do pessoal que só vende original, mas acho que muita gente, assim como todo mundo aqui começou tipo, vendo fanart, e aí depois foi umas coisas mais específicas, né? Eu acho que acaba chamando a Uhum. atenção tipo, do pessoal, às vezes a pessoa é tímida ou não conhece tudo, tipo, tem os chips de anime, de mangá, de desenho, e aí acaba conhecendo tipo, que existe todo um pessoal que tem trabalho autoral com a mesma temática das ilustrações que ela já vê na internet. Então, hoje em dia você não precisa ir tipo, num site obscuro da internet tipo, para ler mangá. Você pode ir tipo, na banca e tipo, pegar um que já vai ter tipo, várias opções. Né? Eu acho que quando eu comecei a ler mangá, tipo, por mais que fosse um site com todos os mangás, ainda era tipo, cheio de anúncios, cheio de vírus quando você clicava para passar as páginas. Então, acho Uhum. que hoje em dia, tipo, o fato de você não precisar tipo, ter todo esse trabalho para ler, acho que o público se torna mais confortável também, né? Porque você não tá fazendo uma coisa escondida, e você tá indo lá e Uhum. vendo, né? É mais normal você, tipo, ler, você não precisa ter vergonha de ler as coisas que você tá lendo. Uhum. Acho que não tá mais tão nichado também, né? É, eu acho que abriu tipo, bastante. Ainda tem tipo, gente que torce o nariz, né? Então, isso sempre vai ter, mas é muito mais amplo agora, eu acho. Eu percebo uma mudança também, assim, porque eu ouvia comentários, por exemplo, às vezes em evento, a pessoa não sabia que eu estava ali na mesa, ouvia comentários sobre o trabalho, fora, assim, comentários de redes sociais que a gente nem deveria ler e nem dar tanto valor, assim, mas a gente recebe, né, e a gente... aquilo é engraçado, porque aquilo, às vezes, eu tento... acho que eu tô mais maduro nesse sentido, com certeza, muito mais, mas eu, às vezes, vou lá atrás, bem nisso, assim, que a Deb estava contando, por exemplo, assim, sabe, que... E é por isso que, às vezes, eu acho que é um assunto
que ele mexe com pode mexer com várias questões para as pessoas, assim, porque quando eu ouvia também, como a Debbie está relatando, assim, de um professor, ele falando, assim, de algum desenho que eu fiz, que ele, às vezes, é mais que um desenho, sabe? Quando eu estava, por exemplo, tentando reproduzir ali, por exemplo, sei lá, um Toyoyun Yukito, sabe? Que eu tinha visto no mangá, e aquilo, de alguma forma, foi para mim importante como representação mesmo, assim, como tipo, caramba, eu olhava aquilo e de repente eu me via representado, ainda super inseguro de mim mesmo, ainda sem, sabe, entender a mim mesmo. E aí quando eu desenhava algo do tipo, e aí um professor rejeita aquilo, é foda, porque mexe com mais do que só o seu desenho, sabe? Mexe com uma coisa mais interna em você, assim. E eu acho que esse tipo de coisa eu acho que já mudou. Assim, pode ser uma percepção muito da minha bolha também, eu não sei, mas eu sinto que esse tipo de coisa já mudou bastante, assim. Eu acho que a recepção das pessoas, a percepção das pessoas hoje em dia é menos preconceituosa, assim, é uma visão menos fechada de mundo, sabe? Eu não sei, acho que por diversas razões, assim, mas eu vejo que é uma visão muito mais aberta, receptiva, assim, mas acontecem situações ainda, assim, desagradáveis, a gente acho que tá sempre, né, apto a, caso, assim, se a gente tá publicando, se a gente tá colocando as nossas coisas pro mundo, assim, a gente tá nessa situação de recorrentemente receber feedbacks e mensagens, assim, de pessoas que não entenderam nossas intenções, assim. É bem aquela coisa, você tem o lado bom, né? Porque foi como o Alec falou, tem muita gente que elogia, tem muita gente que aparece na mesa surtando, eu sou uma dessas, que vai agradecer sempre por vocês estarem fazendo esse trabalho, mas também tem o pessoal que ainda é muito preconceituoso, né? Acho que e isso, infelizmente, acaba chegando ao autor, não tem como. Porque você vai ver muitos desses comentários, tipo, negativos, preconceituosos, eles vão, tipo, além do seu trabalho, né? Tipo, a pessoa não tá reclamando porque o seu trabalho é ruim, não sei. Tem sempre alguma coisa atrás, é sempre, tipo, sei lá, tipo, se não for, não é necessariamente estar criticando você e o seu trabalho. Se fosse outra pessoa, tipo, com um trabalho semelhante, a crítica ia ser a mesma, porque é uma coisa mais, tipo, o buraco é mais embaixo, né? Sempre assim. Exatamente. Eu acho que a sociedade mudou muito, né? Que talvez a recepção hoje em dia é muito melhor, as pessoas estão mais abertas, porque a nossa sociedade mudou muito, é muito mais. Claro que a gente ainda tem um longo caminho à frente para trilhar, mas que com certeza, se comparado com, sei lá, 15 anos atrás, as pessoas são bem menos estúpidas em relação a muitas coisas. Sim, e seguindo nessa linha, eu vou fazer duas perguntas que vocês, acredito, vão conseguir responder numa tacada só. A primeira delas é, né, como vocês, né, tiveram toda a história aí, começando sozinho, começando por fanart, começando por quadrinho online, começando no ramo de publicidade, né, ramos bem diversos, lugares bem diversos para começar. Mas todos vocês, hoje em dia, são publicados por grandes editoras de quadrinhos brasileiros. Ou, no caso do Caio, né, vai ser, final do ano tá aí já, todo mundo vai comprar o Cósmico. E como que se deu esse processo? Como que vocês estavam de bobeira um dia e pintou alguém da editora e falou, gente, vem cá, sai dessa praia, vamos lá vender sua arte na Paulista e seguir com a vida de profissional? Essa é a primeira pergunta, então, como vocês, né, deu essa trâmite, como que vocês acabaram caindo com editoras? A segunda pergunta é se vocês teriam dicas aí para quem está querendo começar nesse ramo, para quem está entrando no quadrinho de Biel, principalmente quer chegar lá já publicando a primeira história. A primeira pergunta, na verdade, o que aconteceu comigo foi exatamente isso. Eu tava tranquilo e uma voz pingou na minha mensagem, tipo, então, tem uma pessoa querendo falar com você na editora, você pode responder, por favor? Eu fiquei, meu Deus, aí, tipo, a proposta veio meio que de paraquedas, assim, acho que até porque, assim, quando eu era mais novo eu até pensava nessa coisa do tipo, vou fazer mangá, vou ser mangaka, etc, e publicar em editora, não sei o que, só que assim, porque você não tinha muitas opções de viver em quadrinho, né? Essa coisa do webtoon nem existia direito,
O máximo que acontecia, sei lá, tipo, ter feira de quadrinho, galera vendendo assim, fanzine, o pessoal mesmo faz. Então, assim, depois que eu comecei, né, a adentrar mais o mundo dos quadrinistas, assim, tipo, vendo que exatamente, tipo, gente conseguia publicar as coisas por conta própria, eu fiquei, eu acho que eu consigo viver desse tipo, sabe? Tipo, publicando meus quadrinhos na internet mesmo, ganhando dinheiro, sei lá, com uns produtinhos que eu mesmo fazia, sabe? Uns chaveirinhos de meio plastificado, que eu mesmo, tipo, sei lá, imprimia, recortava, ficava lá na papelaria esperando, tipo, plastificar, conversando com as donas e tudo, e vendia na internet por, sei lá, R$ 2, R$ 3 cada. E eu tô tipo, tá dando isso, tipo, eu o quê? Com 16, 17 anos, né? Tipo, tá tranquilo, né? Uma hora isso vai crescendo e um dia eu vou conseguir fazer isso maior. Então, acho que principalmente porque o gênero de quadrinho Rebelde não é uma coisa muito mainstream, e eu não via essas coisas sendo publicadas aqui, eu ficava tipo, eu já até desisti dessa ideia de editora. Eu tava tentando, tipo, sei lá, trilhar outros caminhos, né, pra continuar fazendo isso. Mas, e por isso que foi uma surpresa quando entraram em contato comigo pra falar, tipo, olha, a gente gostou do seu trabalho, achou muito massa, o pessoal que achou, e a gente queria fazer essa proposta pra você, se você tem interesse, se você conhece a editora, a New Pop no caso, e você tem interesse em fazer essa parceria e tal. Então, assim, foi realmente no susto. Aí, sobre dicas de quem tá começando, eu acho que, na verdade, depende muito do que você quer com o seu próprio trabalho, né? Porque é uma coisa que é difícil ter uma grande expectativa no sentido, a gente não faz quadrinho porque a gente tá pensando em ficar rico com isso. Eu espero que, pelo menos, essa A não Amanda seja a deu uma intenção. risadinha aqui no. Pelo menos acho que se essa é a primeira intenção, é bom você deixar de lado essa Né? ideia, porque não costuma acontecer facilmente, assim. Mas acho que a grande dica é principalmente, olha, fazer o que você, tipo, se divertir com o que você estiver fazendo, tipo, fazer o que você gostaria de ler, e não tipo, vou tentar fazer que nem essas pessoas porque elas deram certo, então se eu fizer desse jeito vai dar certo também, sabe? Porque, principalmente aqui no Brasil, que o mercado de quadrinho é uma coisa meio mutável, sei lá, ele não tem exatamente um mercado de quadrinho, a gente não tem tipo um tipo específico de quadrinho que vende mais aqui, sabe? Então é uma coisa meio na tentativa e erro, meio às cegas que a gente faz. Então acho que o mais importante é tipo, se você gostar do que você estiver fazendo, com certeza tem outras pessoas iguais a você que vão ver seu trabalho e vão se identificar, porque é isso que elas queriam ver também, sabe? Eu acho que acaba sendo até um grande incentivo para você continuar fazendo o que você gosta. Para você não cair muito naquela armadilha do tipo, tô fazendo isso porque tá dando certo, mas chega uma hora que eu não aguento mais fazer isso só porque o público tá demandando, sabe? Acho que é uma coisa que acontece muito com outros trabalhos profissionais, assim, principalmente de ilustração para agências, etc, sabe? Tipo, pode estar dando meu dinheiro, mas eu tô realmente, tipo, feliz, satisfeito com o que eu tô fazendo. Eu faria isso o resto da minha vida, sabe? Eu mal posso esperar para me aposentar e poder fazer realmente o que eu quero. Então, Maravilha. eu não sei se eu sou uma boa referência para falar, tipo, faça desse jeito, porque eu também, tipo, nunca sei exatamente o que eu tô fazendo e para onde eu tô indo. Eu sei que, Você vai tipo, na tentativa e erro, né? eu vou nesse tentativa e erro. Você, Amanda, como que se deu o processo de você, né, ter a história publicada, ter Flower Pot publicada pela JBC? E essa dica para quem está iniciando nesse ramo de quadrinhos Biel? Teve uma época que eu tinha meio que desistido de desenhar, porque eu achei que não ia rolar nada de especial, e eu tentei mudar, tipo, pra confeitaria. E eu fazia, tipo, bolo doce por encomenda, e eu fazia, tipo, encomenda mensal pra JBC, porque eles faziam festa de aniversário. Gente, É a coisa mais aleatória de todas, mas foi assim que eu tive contato com a editora. Então, peraí, gente, vamos, esquece o quadrinho e vai fazer bolo. Bolo é um negócio. Não, mas foi assim que eu tive contato com o pessoal. Enquanto eu fazia, né, toda encomenda toda, eu comecei a publicar o The Flower Pot na internet. E eu tinha uma amiga que trabalha lá ainda. E eu levava, tipo, e mostrava pra eles, eu tô fazendo isso aqui e tal. E teve uma vez que o pessoal de lá viu. E quando eles estavam preparando o Start, né, o selo Start da JBC, aí perguntaram
se lá pronto, se terminar, e se eu queria participar. Então foi por causa dessas entregas de bolo que eles viram o meu trabalho. Tipo, foi sem querer, tipo, eu não cheguei a apresentar, tipo, nem eles tipo, viram em outro lugar. Foi tipo, mais pessoalmente mesmo. Então, mas eu acho que hoje em dia as editoras elas estão procurando, então tipo, várias editoras tipo, abriram tipo, banco de artista, então muitas pedem tipo, para você mandar tipo, portfólio, essas coisas. E eu acho que fica até como dica de quem quer começar, você não precisa fazer direto tipo, uma história em quadrinhos. Tem muita gente que só escreve e procura alguém para ilustrar, tem gente que quer tipo, capa ou fazer com um livro ilustrado. E eu acho que é um bom jeito de começar e não ir tipo, direto para uma história de 300 páginas tipo, de uma vez, para você não conseguir terminar e ficar frustrado com essa parte, né? Começar tipo, pequenininho, como o mercado, assim como a Alec falou, a gente não tem como mercado de quadrinho. Eu acho que ainda tá tipo, engatinhando para virar uma coisa maior. E é um bom momento, eu acho, para testar o que você gosta de fazer ou não. Porque tem gente que gosta de ler quadrinhos, mas não gosta de fazer quadrinhos. Tem gente que gosta de fazer quadrinhos, mas procura alguém para fazer tipo, ilustração de capa, ilustração extra. Até com alguns que a gente vê, tipo, europeus, tipo, quadrinhos americanos que são mais fora, tipo, da HQ de super-herói. Tipo, às vezes você abre e tem, tipo, histórias extras com outro artista que fez, tipo, a capa também é de outro artista. Então, acho que acaba abrindo, tipo, mais opções de como entrar. Você não precisa, tipo, ir direto como autor. Boa! Boa! Super, super valioso, todas as dicas. Já anotei a do bolo aqui. Por favor. Bom, eu comecei a fazer quadrinho, na verdade, depois dessa situação que eu já descrevi, assim, de que eu queria encontrar de novo aquele sentimento gostoso de desenhar uma coisa que realmente, assim, você está envolvido, você está querendo que os outros leiam. E aí eu me autopubliquei por um tempo, que eu acho que é uma coisa importante, assim, para quem quer, sabe, trabalhar com quadrinho, por exemplo, eu acho que isso que a Amanda falou é importante, assim, não tentem não crescer, assim, aquela expectativa da primeira obra, assim, eu vejo muita gente criando muito, assim, a ideia, assim, de, não, minha primeira obra é uma história de 200 páginas e eu vou levar não sei quanto tempo para fazer. Eu acho que o melhor caminho é, na verdade, começar a passos pequenos e aos poucos a gente ir crescendo, sabe? Que é uma coisa que eu vejo que é interessante, assim, no mercado japonês. Ele é, assim, gigantesco, é muito diferente do nosso, completamente diferente do nosso. Mas por lá tem os grandes eventos, assim, que a grande maioria das publicações são fanzines, são coisas muito pequenininhas, são coisas muito experimentais, às vezes, são coisas que, às vezes, as pessoas estão fazendo, assim, realmente por prazer. Às vezes tem coisas sendo publicadas que são autores que já têm títulos maiores e eles fazem um fanzine meio que como válvula de escape, assim, sabe? Essa coisa de ter uma publicação pequena, experimental, de, sabe, entrando aos poucos ali na área, de ir sentindo, de ir reunindo um público também aos poucos. Hoje em dia é mais fácil a gente fazer isso também pelas redes sociais, sabe? Devagarzinho se autopublicando, devagarzinho e conquistando um espaço, assim. Eu acho que é muito importante, assim, ao invés de pensar numa primeira grande obra, porque a gente sempre se frustra com a primeira obra, as primeiras obras, assim, elas não saem do jeito que a gente imaginava na nossa fantasia, sabe? Porque é uma coisa de construção, é uma coisa de aos poucos, assim. Então eu acho que é legal tentar encontrar formas, assim, de experimentar, de repente se juntar com alguém, como a Amanda falou, acho que é uma coisa legal também, se você não se sentir, sabe, a segurança total para produzir, se juntar com alguém, de repente publicar numa plataforma online, de repente fazer um fanzine, de repente tem vários caminhos que vocês podem seguir para uma obra maior, quando vocês estiverem nesse momento, sabe? Aí vocês podem tentar buscar uma editora, vocês podem tentar se autopublicar, vocês podem buscar um crowdfunding, vocês podem buscar um edital. Tem várias formas de fazer acontecer, mas eu acho que é importante ter essa fase inicial, que eu acho que, principalmente nos últimos anos, assim, com alguns grandes eventos que a gente tem tido, eu acho que muita gente tem uma impressão de que a primeira obra de um autor independente, ela já é uma coisa enorme, ela já é uma coisa grande, e é difícil
assim, seguir dessa forma, porque acaba virando um primeiro obstáculo muito grande. E não é, eu acho que o método ideal. Eu acho que o ideal é ir começando e sentindo aos poucos. Foi meio que o que eu fiz. Eu me autopublicava, eu pagava meus próprios quadrinhos. Os primeiros que eu fazia eram baratinhos, eram pequenos, eram formatos menores, que eu conseguia bancar, sabe, a gráfica sozinho para levar em evento, vendia tiragem, publicava outro no ano seguinte, vendia tiragem, e isso funcionou como forma de reunir público e como forma de eu ir aprendendo a linguagem de quadrinho, aprendendo até questões editoriais, sabe, também, assim, aprendendo a lidar com isso. Como autor independente, você tem que fazer tudo, né? Você tem que fazer o projeto gráfico, você tem que lidar com a gráfica, você tem que imprimir, você tem que ser seu próprio vendedor, você é seu próprio marqueteiro, né? Você tem que fazer tudo. E é uma experiência legal, eu acho que é uma experiência importante, assim, que acaba ajudando muito. Para chegar numa situação que, na verdade, o cósmico que aconteceu foi que, no meio da pandemia, eu acho que a Deb falou isso, e é muito verdade, assim, a pandemia, eu acho que ela criou para muita gente um sentimento de urgência, assim. Ela criou uma sensação de que, assim, eu quero fazer as coisas que de fato eu quero fazer, sabe? Tipo, porque o mundo pode acabar amanhã, né? A pandemia veio com essa percepção nova, assim. E aí eu acho que criou uma coisa, um movimento mesmo, assim, de, tipo, você ter mais confiança, assim, de fazer suas próprias coisas. E aí foi que eu comecei a fazer o Cósmico de forma online. Eu publicava em plataformas online. E aí foi num evento físico, assim, depois de uma sequência de eventos, faz muitos anos que eu vou em eventos presenciais, assim, para vender meu trabalho. Aí eu tive chegou na minha mesa o pessoal da JBC conversando, assim, querendo saber se existia algum interesse, e aí eu apresentei a proposta depois, né? Eu apresentei a proposta e aí a conversa se desenvolveu. Então eu acho que é meio isso, porque eu vejo que, assim, essas situações que a gente descreveu, quando a oportunidade aparece, em algum momento a oportunidade aparece, sabe? Seja, tipo, na mesa, seja no e-mail, seja um contato, um networking que você tem, sabe? Quando a proposta aparece, você já tem que ter meio que uma experiência. Você tem que apresentar alguma experiência. Porque se você só apresentar uma ideia, tipo, eu tenho uma ideia muito legal, a oportunidade não vai ser o suficiente para fazer a ideia acontecer. Então, é importante que você, com os recursos que você tiver, da forma que você tiver, com o tempo livre que você tiver, e aí você tem que adaptar as suas expectativas a isso, né? Tentar fazer alguma coisa para ganhar experiência. E aí, em algum experiência que vai vender o seu projeto de fato, sabe? Nossa, muito legal a conversa com vocês. Queria que a gente tivesse mais tempo, porque eu acho que tinha pano para a gente passar umas 2 horas só trocando experiências, falando sobre quadrinhos, falando sobre BL. Infelizmente, o nosso tempo está acabando, mas eu queria agradecer demais ao Alec, à Amanda e ao Caio por terem topado participar, né, da nossa primeira edição da BlimeCon. Espero que a primeira de muitas. Espero também que seja a primeira roda de conversa de muitas e que o nosso mercado de quadrinhos se expanda cada vez mais. Quem sabe no ano que vem a gente vai ter um leque de autores totalmente novos se aventurando por aqui, né? E não sei como que a gente vai fazer os sorteios agora, Keiko. Eu vou summonar a Paty aqui, por gentileza, que eu tava. Parece que o sinal lá tá falhando, estamos com probleminhas aí técnicos. Olá. Deixa eu só confirmar se tá aqui, gente. Dá uns minutinhos. A Paty tá falando que tá tendo um probleminha técnico aqui. Então, a gente ia fazer perguntas para todo mundo, mas como tá tendo esses lagzinhos, esses probleminhas aí, a gente vai colocar as obras que seriam premiadas aqui para sorteio lá no canal. Vocês ficam de acordo? Tudo bem? Sim, com certeza. Eu acho que é melhor.
Isso é É a voz do além, gente. Só falando. A voz do além chegou. É a voz do além. Tá falando, minha internet tá dando uma engasgada com a live, então pra não correr risco das pessoas não conseguirem responder porque a live caiu do nada, a gente vai sortear os brindes no próprio Discord, só pra falar quais são os brindes, que eu vou especificar bonitinho pra todo mundo. Vocês podem especificar os brindes, que eu só tô aqui como voz do além. Vixe, Paty, peraí, deixa eu pegar a cola, que eu só não sei onde tá. Deb, você tem fácil aí? Não. E elas, eu acho que subestimou a nossa memória. Eu tenho, a voz do além então vai falar. A voz do além então vai falar. A gente vai rolar os 3 sorteios ao mesmo tempo, durante o mesmo período de tempo, que aí tipo, tem 3 chances de todo mundo ganhar. Então, os brindes vão ser, primeiro a gente vai ser a edição definitiva de The Flower Pot, da Amanda Freitas. A edição nova que tá vendo já pela JBC, que é muito linda, tem história extra, é todo colorido, papel muito bom, tem sobrecapa, é linda. Uma edição maravilhosa. E do Alec a gente vai sortear pela última vez Lebre Coelho 1 e 2. Pela última vez que saiu recentemente pela New Pop. A voz do além tendo lag, gente. Minha voz do A voz do além. além tá tendo lag. Opa. Ok, aí, repetindo. Aí do Alec vai ser pela última vez Lebre Coelho 1 e 2. Aí vai ser o kit do Alec. Pelas obras lindas dele, que é maravilhoso. E por fim, vai sortear, por fim, mas não menos importante, vai sortear o Cósmico do Caio. Mas Cósmico ainda não saiu, como é que a gente vai fazer? Então, o que a pessoa vai ganhar é um bookplate, que é um maxi card com arte linda de Cósmico, com um desenho exclusivo que o Caio fez, e ele vai valer um Cósmico pro final do ano, quando sair pela JBC. Além disso, vai ganhar junto o artbook e alguns prints maravilhosos que ele mandou junto. Então, tipo, é um vale cósmico. Como a gente tá chamando aqui dentro. Então é isso. Isso aí. Então, gente... Paty, desculpa, só te cortando pra gente finalizar aqui. Então, a gente vai abrir o sorteio lá no Discord, no canal do Discord. Vai rolar do mesmo jeito que tá rolando os sorteios pelo bot, tá? Então, você só tem que dar o curtir no botãozinho do bot, no botãozinho roxo do bot, por favor, não é em mensagem. Tá. Gente, não é pra reagir à mensagem, tem um botão lá, você clica no botão, por favor. Tá bom? Gente, gostaria também de agradecer a todo mundo, o Alec, a Amanda, o Caio, que aceitaram o nosso convite de estar aqui hoje com a gente. Agradecer a Deb, que foi minha parceira aqui nessa conversa. Muito, muito, muito obrigada. E esperamos que todos vocês aí continuem acompanhando o evento, que tem muita coisa ainda pela frente, muita coisa boa, tá, gente? Brigadão aí. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau. Obrigada, gente. Vou encerrar aqui. Muito obrigada a todos que participaram, interromperam.